Muito bem, pessoal. Vamos começar agora a entender o aplicativo EcoPack. O EcoPack é um aplicativo da GE voltado para a realização de análises profundas da deformação miocárdica, strain, mas não só isso, serve para tudo. Você pode fazer medidas, volumes, análise tridimensional, qualquer coisa. A ideia desse tipo de aplicativo é o uso offline. O que seria o uso offline, o off-cart? O offline seria você não estar do lado do paciente enquanto faz as análises, diferente da prática comum do ecocardiograma. Isso é comum em alguns países, como Estados Unidos, onde você tem muitas vezes o ecógrafo que adquire as imagens e o médico que analisa, lauda, faz medidas, complementa medidas e tudo mais. Bom, então esse aqui é o aplicativo EcoPack, nesse ícone que ele vem após a instalação. E essa é a tela inicial, uma tela de arquivo. Tá? Então nós temos aqui o software only, né, ou seja, somente o software. Então esse computador é um computador que eu instalei o aplicativo. Existe como você comprar todo o aparato, né, com as telas, duas telas e tudo mais. Não é esse o caso. Bom, uma vez que nós estamos aqui dentro dessa tela, nós poderíamos criar um paciente e tal, mas não tem muito sentido criar paciente aqui. A ideia é abrir um exame, abrir um paciente. E o normal vai ser você transferir esse exame, porque você não vai ter exames automaticamente assumidos aqui para dentro. Então, geralmente vai ser feita uma transferência de exame, onde nós vamos aqui ter uma tela de transferência, o seu pendrive vai aparecer aqui, e o destino vai ser o arquivo interno, né, o local. No caso, esse aqui vai aparecer desse lado. E aí a gente faz a transferência. Mas aqui, como eu já tenho os pacientes transferidos, no caso um paciente, o outro foi um teste de cadastro mesmo. Então eu tenho um pacientinho aqui, que é onde serão feitas as análises. Para abrir é muito fácil, a gente dá duplo clique e abre-se a tela. Você vê que já tem um monte de análises minhas que eu não apaguei, que eu fiz os testes e tal. Mas vamos aqui simular. Então os dados do paciente você inclusive poderia editar, a pressão arterial. Alguns desses dados serão importantes, né, dependendo do tipo de análise. E você pode adicionar mais exames, arquivar, encerrar. Bom, nós podemos vir aqui no browser de imagens, que é uma forma de se selecionar as imagens, mas eu prefiro vir aqui em Review. Perceba que eu posso selecionar as imagens, que elas vão depois para um outro campo, né, o campo de análise. Né, campo de análise. Mas você pode selecionar tudo ou não, mas ficaria muito confuso. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar de tela até encontrar algumas imagens que eu gostaria de analisar. Então tem algumas imagens aqui. Ele já mostra em movimento. No caso, eu vou abrir aqui, por exemplo, essa imagem, mas eu gostaria de mandar para a tela seguinte essas quatro aqui. Então a gente vai em análise. E ele não puxou. Vamos voltar aqui em review. Ele desselecionou, vamos ver aqui. Vamos em análise. Aí sim. Então eu cliquei embaixo aqui, ele puxou, ele foi para a aba análise já com as imagens selecionadas que eu gostaria de analisar, que fica mais fácil, mas você pode deixar todas aqui embaixo, tá? Todas estão aqui. Estou mostrando a mesma seleção de lá, então é uma marcação somente para você selecionar. E aqui, por exemplo, eu poderia fazer uma medida, como a gente faz no próprio computador. Mas primeiro teria que pausar. Aqui, stop. Deixa eu dar um stop. Opa, isso aqui é um caliper, mas não é o que eu gostaria de usar agora. Então vamos tentar. Aqui a gente anda no frame que a gente quer. Então perceba que igual o que a gente faz com o scroll, com a bolinha, né? Temos aqui. Podemos ajustar o ganho da imagem.
Vamos deixar mais ou menos assim. E vamos lá, uma medida septo interventricular, sistólico, perdão, diastólico. Aqui nós temos o diâmetro interno do ventrículo diastólico, parede posterior diastólico, septo interventricular sistólico, diâmetro sistólico, esse SSzinho aqui, sistólico intraventricular, e a parede posterior sistólico. Não tem muito sentido, com os cálculos que utilizamos, pelo menos na prática diária, esses diâmetros sistólicos, tá? Então, normalmente eu até suprimo das minhas calculadoras esses dois aqui. Diâmetros das paredes sistólico. Mas o diastólico, sim, eu vou tentar fazer aqui. É mais para mostrar um pouquinho do funcionamento do aparelho. Não vai ficar perfeito, que não é com a mesma precisão que a gente costuma ter com a bolinha do ecocardiograma. Aí ele já me prepara aqui. Opa. Vamos dizer que aqui tá bem claro onde eu tô, tá? Então me perdoem se eu não selecionar direito. Então aqui, vou jogar aqui. Eu sei que eu tô um pouco longe de onde deveria, mas não tem problema. E se quisermos ir para eu nem olhei se está na sístole, na diástole direitinho, né? Mas vamos lá. Aí na sístole a gente vem aqui e opa, selecionei o septo acidentalmente. Vou marcar aqui o septo aqui, mas é para pegar o diâmetro sistólico do ventrículo. Bom, eu coloquei aqui as medidas, saíram alguns resultados da calculadora, né? Cubo, Takels, volume pelo Takels, uma série de medidas, né? E não foi muito preciso, né? Peço perdão, mas aqui é somente um teste. Isso aqui acho que eu consigo mover para onde eu quiser. E olha só, essas medidas, se você tivesse colocado aqui o peso e a altura, então a gente teria até indexado alguns cálculos. Mas isso aqui a gente já faz diariamente no ecocardiograma, isso aqui é mais para fins de compreensão do que tudo que a gente faz no próprio aparelho a gente pode fazer aqui, tá? Mas o propósito dos cursos, né, que eu tenho feito aí não é nem esse tipo de análise, isso aqui você faz na hora, né, no ecocardiograma, mas fica aí a nota para essa introdução ao método. Mas o interessante aqui, deixa eu tentar voltar essa janela aqui, ou suprimi-la. O interessante é que nós temos measure e nós temos aqui o mesmo comando para se fazer strain pelo ecocardiograma, como a gente faz no ecocardiograma, tanto que é esse Automatic Functional Imaging. Então, com eixo longo apical ou paraesternal ou apical 3 câmaras, 4 câmaras e 2 câmaras, na sequência que nós faremos. Você já aprendeu, todo mundo aí já conhece a sequência correta para fazer no aparelho. Isso aqui vai dar exatamente o mesmo que um aparelho típico GE, um T8, um S6. Vai dar o mesmo tipo de resultado. Mas o grande trunfo de você estar usando um EchoPack é fazer as outras análises mais profundas. Que elas estarão aqui. Então, vamos dizer que eu tivesse selecionado as imagens corretamente. Eu posso voltar aqui em Review. E vamos dizer que eu preparei. Vamos selecionar a página adequadamente. Vamos dizer que eu selecionei este grupinho. Deixa eu achar meu cursor. Esse grupinho aqui. Então temos 4 câmaras, 2 câmaras, 3 câmaras. Dá para ver bem a abertura e fechamento. Com esses 3 eu poderia ir para análise. E até, ó, isso aqui é o conjunto completo, né, do que a gente precisa, né? E se eu apertar aqui Analyze, eu vou abrir a janela de análise. Na janela de análise nós temos os controles, que são mais o controle mesmo aqui do EchoPack. A parte especial do EchoPack. Porque o Measure, como eu já falei, nos leva à região muito parecida com o próprio aparelho do ecocardiograma. Isso aqui é o mesmo que o botão Measure que a gente tem.
Tá? E o caliper é o mesmo também que o botão caliper, são puxados os mesmos recursos. Aqui não, isso aqui é exclusivo do EcoPack. Inclusive a sequência é mais livre aqui é para profissionais. Bom, eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer algum estudo aqui de strain, tá? Então, para se fazer o estudo de strain não é por aqui, porque eu já mostrei para vocês que não é por aqui. E os controles também eles são responsivos, ou seja, perceba que aqui, como é uma janela de estudo de Doppler, o software me abriu alguns recursos relacionados ao que se espera numa janela de Doppler, mas não é o que eu vou fazer. Então eu volto aqui em controles, mesmo assim nada vai aparecer aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar numa janelinha de interesse. Opa, disparei algo errado aqui. Deixa eu selecionar por aqui. Eu tenho que sair dessa medida. Aí. Será que agora deu certo? Não, eu estou ainda ligado no caliper. Então eu volto aqui no caliper. Vou descalipar. Vamos lá, agora aqui. Agora eu estou com selecionar. Espero, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo clicar e selecionar o que eu tenho que selecionar. Não estou conseguindo. Cancela aqui. Cancela. Tá difícil, hein? Só porque o exit aqui, ó, exit caliper. Beleza, acho que agora vamos ver se ele vai. Aí, pronto. Então aqui está o recurso de forma adequada. Então, para se fazer análise de strain no EcoPack, nós usamos esse recurso aqui chamado QAnalysis, que na verdade é análise de quantificação, deveria significar algo do tipo. Então, a partir isso aqui não é muito intuitivo, né? Mas é o que se tem. A partir daqui, nos abre a opção de estudar strain. Lembrando que nós estamos numa opção Pro aqui, né? Que não é para novatos. E aí eu tenho várias opções. Ou a pessoa experiente sabe que precisa dos 3 para se fazer o longitudinal, precisa-se desses 3 para ter todos os circunferenciais, mas principalmente esses dois, o basal, o eixo curto, e o apical, o eixo curto, para se ter rotação, twist e deformações nesse sentido. Mas como você verá, tem muito recurso aqui. Então, como eu estou com 4 câmeras abertas, eu vou começar com 4 câmeras. Pode ver que... E diferente do que a gente faz no aparelho, ele não identifica automaticamente algumas vezes aqui. Esse ioiô, ele me mostra mais ou menos esse movimentinho. E o frame inicial, ele escolhe aqui meio que já na contração. Eu prefiro pegar um pouco mais aberto aí, aqui, algo assim. É só para marcar. Então, septo basal. E aqui, pode ver que você pode fazer um triângulo aqui. Eu vou mostrar. Algo assim. E aí esperar. Pode ver que ele marcou sozinho. E você pode mandar processar. E ele marcou. Dá para aceitar, hein? Dá para aceitar. Embora eu possa fazer um recalque aqui. Eu acho legal pegar um pouquinho disso aqui. Agora pode ir. Vamos ver se ele não vai errar agora. Sempre que eu ajusto assim, eu me arrependo depois. Ele processou sozinho, eu nem cheguei a clicar, não sei se você percebeu. E olha que legal, temos a parede, temos o ventrículo adequadamente marcado. E esses aqui são os indicadores de qualidade dos segmentos. Então, o computador sozinho divide 3 para cá e 3 para cá. Então, por isso que é apical lateral, médio e basal, e septo basal, médio, se você gravou do jeito certo. Bom, nessa hora aqui, eu posso aprovar e já tenho o traçado, tá? Você percebe que não tem aquele automatismo. O sistema não me mandou, marque agora 2 câmeras, marque agora. Não fala nada. Aqui é para profissional. Não é direção assistida. E aqui eu já posso ter, você já vê os traçados de strain. E olha só, a escala está muito grande. Eu posso vir aqui e reduzir essa escala para ver melhor. Essa linhazinha branca aqui, ó,
é a representação da média de todos esses segmentos analisados aqui, da deformação de todos esses segmentos. Então nós temos um segmento aqui, o basal septal, o basal lateral está em vermelho, e a média dessas deformações está aqui. Então se eu marcar aqui, eu consigo ver que a deformação aqui em cima aparece, ó, aqui, a hora que eu descer, está em 25,94, vai ser o global desse corte aqui, ó, mais ou menos o que a gente vê aqui do ladinho aqui, ó, 25,7. Então isso é a representação da mesma medida, né? Automaticamente ele mede. Bom, o que mais que a gente pode ajustar num traçado? Obviamente aqui não vai ser passado toda, eu vou fazer um outro vídeo com todos os detalhes e medida, mas essa imersão é importante, essa familiaridade com a ferramenta, com os ajustes. Então nós podemos ter aquela, isso aqui é somente a apresentação da deformação aqui. Aqui é o traçado, como a gente já viu. Esse quad, ele põe 4 telas, né? Essa marcação do strain por segmentos, que inclusive dá para mudar aqui para algo já profissional. O strain global do corte, não é o global verdadeiro dos 3 planos, porque nós não fizemos ainda. E aqueles mesmos traçados. E olha que interessante, aqui já tem um recurso a mais. Nós podemos ver o índice pós-sistólico já nessa janela, sem precisar do bullseye. O índice de pré-encurtamento, de pré-alongamento da fibra. Isso é essa deformaçãozinha que acontece aqui positiva, aquela deflexão positiva, antes de começar a deformação negativa, quando a gente fala em longitudinal, né, que é essa curva negativa. Esse índice de pré-encurtamento nos mostra quanto que está ocorrendo aqui. E está marcado em amarelinho aqui esse segmento, ó. Então, esse segmento amarelo, que é o basal do septo, ele está representado em amarelo, as cores são correspondentes. Então, esse segmento basal, ele já tem aqui um índice, parece 4 ou 14, o índice de pré-encurtamento, de pré-alongamento dessa fibra. E isso aqui não é muito utilizado, tá? Mas é interessante mostrar tudo. Você sabendo tudo, você vai saber o que você vai precisar no futuro. Lembrando que aqui, quando a gente fala de EcoPack, a gente está falando de indivíduos já nível avançado ou que desejam atingir o nível avançado. Se você quer entender um pouquinho de como é calculado isso, você pode vir nessa tela, onde é mostrado os tipos de traçado, e nós temos aqui a definição desse pré-alongamento da fibra. Então é essa medida dividido por essa diferença aqui. Então tem que ficar entre 1 e 2% e tudo mais. Bom, não vai ser muito utilizado, mas é interessante essa ferramenta. Então saiba que há esse tipo de informação no seu EcoPack, várias informações de como você vai exportar resultado, principalmente para pesquisadores. Então isso ajuda bastante. Mas voltando aqui. Então, esse pré-alongamento, o índice pós-sistólico, o strain rate. Então aqui a gente já consegue ter a taxa de deformação. E olha que legal, eu gosto muito das curvas de strain rate por causa disso aqui. Eu cansei de ver isso na minha tese. Então, lembre-se que a gente tem essa linha, que é a média, né, dos segmentos nesse corte. Seria um global parcial. E olha que interessante, nós temos aqui um pico sistólico, um pico diastólico precoce e um pico diastólico tardio. E A, né? Como a gente chamaria. Ou linha, mas não é equivalente, é parecido, é no mesmo tempo, é praticamente no mesmo tempo, mas não é a mesma coisa que as ondas E', a linha do Doppler tecidual do anel mitral. Mas tem um parâmetro comparativo. E aqueles valores, né, o strain rate, ele é segundo elevado a menos 1 ou 1 sobre segundo, mais ou menos nessa faixa aqui. Existem faixas de normalidade. E temos o deslocamento. Olha que interessante. Olha que curva interessante. Até bonito. É até artístico. A gente ajusta a escala. Isso aqui é a quantidade de deslocamento da fibra. Aquilo que a gente já vê um pouco com o olho.
time to peak. Temos aqui time to peak. Então, é o tempo até o pico da deformação. Qual o tempo para esse pico aqui, ó? Que é a deformação máxima. Quanto tempo levou para deformar? Então, eu espero que no roxinho aqui, e o roxinho é o apical, é o segmento apical da parede lateral, que nesse roxinho aqui a gente tenha um valor mais maior, né? Porque é mais distante do começo aqui. Vamos ver. É isso mesmo, 406 milissegundos. Milissegundos. 406 em relação aos outros, que pegou um pico mais tardio. A gente pode ajustar esse pico também e tudo mais, se você achar que está errado. Então, time to peak. E temos o time to peak do strain rate. Então, tem time to peak para tudo, mas é o pico sistólico. O pico diastólico ele é ignorado aqui. Isso aqui é do Pro. Tá? Bom. E esse Wall Motion Rank, que eu não faço ideia do que seja. Não, o ranqueamento de mobilidade da parede. Aí, como isso aqui vai ser interpretado, provavelmente vai abrir numa janela melhor. No futuro eu trago para vocês, ou para você. Bom, vamos ficar aqui no stringzinho, né, que é mais compreensível. Vamos voltar para o básico que já é avançado. Bom, então entendemos mais ou menos como são apresentados os sinais e aqui resultados. E essa janela de resultados, percebam que eu não fiz quase nada ainda de análise e nós temos muito material. Nós temos algumas coisas que ele não está mostrando porque faltam medidas, mas nós temos aqui, por exemplo, ele informa, né? O sistema nos informa. Você tem strain longitudinal? Tem strain longitudinal de todas as paredes, de todas as... Eu vou demonstrar depois o que é isso. Endo, mid e epi. Mas nós temos de todas as camadas da parede. Tem strain rate longitudinal? Não temos das camadas. Tem o deslocamento longitudinal? Temos deslocamento para todas elas. Isso aqui já percebe que ele não tem como ter um e não ter o outro, né? Como tem, ele já coloca. Então, e aqui é velocidade longitudinal. Então temos deslocamento, velocidade e deformação. Aqui temos os picos S, E e A da velocidade. É muito parecido com os picos, é pico de velocidade mesmo. Então 5, o quê? Né? Será que é centímetros por segundo? Centímetros por segundo. Então 5 centímetros por segundo, menos 6 centímetros, que é aqui negativo, e menos 6,9 centímetros por segundo no basal do septo. Então isso aqui é sobreponível, embora a gente não pode transpor de forma exata, porque pelo método há diferenças de medida, mas isso aqui é superponível ou comparável com o que a gente faz com o Doppler tecidual, o nível do anel. Só que nós não estamos no anel aqui, nós estamos um pouco mais para cima, tá? Então, não tem uso isso hoje, tá? Mas é importante tudo isso que aparece você entender. Então, pico sistólico, pico E, pico A, E e A. Infelizmente, nos strains não é medido isso aqui de forma automática, mas seria muito legal, né? De cada um deles, aqui não tem uma linha média, né? Mostrando uma média das velocidades. Aqui é só por segmento mesmo. Então, mais ou menos isso. Então, results, essa tela. Trace, essa aqui que a gente já viu. Principal, aqui temos um global desse corte. Single é mais ou menos esse aqui. Dá para ir trocando também. Percebam que aqui está mostrando que a gente só tem 4 câmeras, não tem mais nenhum. E quando a gente tem todos, abre mais janelas aqui, obviamente. E camadas, eu vou mostrar as camadas agora. Então você já tem strain por camadas. A camada, a metade endocárdica ou subendocárdica. A metade subepicárdica. E toda a parede, não é o meio, é toda ela. Então a gente tem que tomar cuidado. E olha que interessante. Costuma ser maior o strain endocárdico do que o epicárdico. Então, se você olhar os valores, você vai ver que tem essa diferença. E o do meio é intermediário mesmo, né? Toda a parede é um valor intermediário em relação às curvas para cada segmentação, para cada camada. E essa coisa aqui, essa disposição da deformação numa forma bidimensional aqui para a gente ver, né? Como se estivesse
esticado isso aqui, aberto aqui para a gente ver e mapeado com cores. Então esse aqui é o clássico do básico. Então a gente acabou de fazer aqui o básico. E nesse vídeo eu vou me restringir a isso. Nos próximos vídeos eu vou mostrar com mais profundidade outros recursos e como fazer as análises plenas. Isso serve para nível doutorado, pós-doutorado, para fazer básico também serve, então, como eu já demonstrei. E tem bastante recurso aqui. Bom, o que mais que eu poderia mostrar antes de encerrar esse vídeo? Dá para salvar isso aqui, né, o Store. Dá para você fazer um snapshot. Então aqui você joga um número para identificar o teu snapshot e ele vai jogar nessa pastinha aqui. E depois você acha lá, é mais fácil do que ficar exportando direto para pendrive. Bom, será que tem alguma coisinha que eu posso fazer diferente? Bom, ele abre, percebam que abre-se opções diferentes aqui, principalmente quando a gente está em Trace. No Trace, você vai ter também snapshot, você pode passar o vídeo com esse movimentinho para fazer suas aulas, ó, com esse movimentinho aqui. Gravar os traçados aqui, já uma gravação profissional, vira até um worksheet. Store Full. Caliper é para você medir os tempos, geralmente. Fazer medidas aqui, ó. A gente pode fazer, geralmente é medida de tempo, percebe-se aqui, ó. Medida de tempo. Deixa eu ligar cadê o Caliper? Caliper. Perdi o Caliper. Remove Calipers. Vamos adicionar um Caliper. Então, o Caliper aqui. Um tempo. Temos aqui um tempo, ó. 293 milissegundos. Interessante, né? Vamos remover esse Caliper. Então aqui a gente não consegue puxar aquele Caliper que a gente usa, que está na outra ferramenta. Perceba que a gente está num controle muito específico. E aqui os parâmetros longitudinais. Esses transversos, esse meu EchoPack não tem isso aqui, embora a gente consiga fazer strain radial, não é bem isso que está sendo visto aqui, mas há possibilidade de medidas transversas ao eixo longitudinal mesmo nesse corte. E com outros recursos. Então aqui nós temos o MID, o ENDO, o EPI, que eu já mostrei. Show global, isso aqui é importante. Se você estiver fazendo pesquisa e precisar medir os picos, é legal pegar o global do corte. Show global é essa linha composta de pontos, né? Uma linha pontilhada e que nos mostra a média desses segmentos. O que mais eu posso mostrar aqui? Aqui é o displacement, né? Então é o deslocamento longitudinal, aquilo que a gente já viu já na outra janela, de uma outra forma de ver as mesmas coisas. Velocidade, que dá nosso SEA. E strain rate, daquela mesma forma. Strain rate. E o strain, nosso amigo, strain, amigo de cada dia. Acredito que já deu para perceber mais ou menos como é que funciona. Tem outros tipos de comandos que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Eu acho que por hoje, para essa aula, já tá bom. E agradeço a sua atenção. Fique atento para as próximas, que você vai se tornar pro. Você gostou desse conteúdo? Quer aprender mais sobre strain miocárdico pelo ecocardiograma? Siga meu perfil no Instagram. Todas as semanas tem conteúdo especializado e útil para ecocardiografistas. Veja aqui na descrição. Até mais!